E aí, galera, bora fazer o vídeo de fechamento do sextou com payroll, uma movimentação aí bizarra de volta em V, que andou pra caramba pros dois lados. Tivemos aí uma variação, vamos medir, 2.000 pontos pra baixo e quase 3 pra cima, né? 3.000 pontos pra cima. Então, 5.000 pontos aí de variação no dia, um baita de um dia volátil para uma sexta-feira, lindo de ver, né? Tô começando o dia analisando sempre o gráfico macro, né? Tô vendo aqui a minha tendência de baixa, tô identificando esse preço aqui, ó, caindo. Mas eu já percebo que a gente tem diminuído. Aqui foi um dia bem direcional, aqui foi um dia bem direcional, aqui foi um dia um pouco mais lateral e aqui foi um dia também um pouco mais lateral, onde a gente tentou cair e defendeu com zona compradora. Então o preço ele está caindo, porém com um pouco mais de dificuldade. Eu venho mapeando, então todos os movimentos até o momento, movimentos compradores, são retornos de movimentos vendedores. Então olha só, vamos voltar aqui um pouquinho. Esse pullback aqui, por exemplo, esse pullback foi um retorno de todo esse movimento vendedor, pullback aqui no movimento. Depois, de novo, ó, movimento vendedor, pullback desse movimento. Eu sempre vou medir os pullbacks para ver qual que é o tamanho da correção, para saber se a gente tem possibilidade ou não de continuidade do movimento. Então, pro dia de ontem, eu estava com essas retrações aqui traçadas para identificar qual seria o tamanho da correção. E aí a gente já abre o dia de hoje, olhando aqui pelos 5 minutos, abrimos testando retração de 50%. Então, a retração de 50% sendo testada nessa região. Pelos 5 minutos eu já observo essa rejeição aqui, eu deixo uma barra tentando agredir essa região, mas logo em seguida, olha só o tamanho dessa barra violenta aqui, ó, número 2, pelos 5 minutos, como ela fica grande, como ela engole imediatamente a barra 1. Pelos 2 minutos eu também consegui identificar essa fraqueza dos compradores. Então a barra aqui 1 já fica uma top em tail, a barra 3 fica outra top em tail. Eu já percebo que o comprador não teve força para anular essa força de venda aqui. O comprador tentou até agredir, mas segurou total aqui nesse 50%. E aí o vendedor fez o que? Fez nova mínima, fez uma mínima mais baixo. Então, pintando aqui, ó, o blend, esse cenário, aqui é uma grande força vendedora. E aqui também é outra grande força vendedora. Lembrando que aqui é correção de 50% do dia anterior, que era de força vendedora, os vendedores estavam novamente na parada aqui tomando conta, né? Então, por conta disso, eu comecei a ter um direcionamento para o lado negativo. Eu ultrapasso aqui pelos 2 minutos a média móvel de 20 para baixo. Eu espero reação de compradores para ver se vai ter compradores. E olha só que barras michurucas esses compradores colocam, né? São 3 barras praticamente para anular uma barra só vendedora. E aí logo em seguida o vendedor bate de novo. O comprador vai tentando, colocando barras bem pequenas nesse movimento só para buscar a liquidez aqui, ó. Então não tinha força. Eu meço a força através do tamanho das barras. As barras indicam força para mim. Nesse momento eu tinha vendido aqui, ó, a eliminação dessa barra 8, na violação dela eu já tinha vendido, porém, como é evento de notícia, eu sei que payroll tem muita volatilidade. Qual era o momento em que o vendedor ia perder o cabo de guerra aqui para os comprados? A partir do momento em que eu anulasse essa última força de venda. Então, se eu tenho força de venda desde aqui até aqui embaixo, ó, tudo isso aqui para mim é um paredão vendedor. Comprador vai precisar superar essa região para realmente começar a dominar o mercado. Então eu me protegi com o stop atrás dessa região. Eu estava protegido pelos 50% e por essa força vendedora aqui nessa região. Então fiz a primeira venda aqui com o stop aqui em cima. Então já pego um pouco mais leve para conseguir ter essa maleabilidade aqui desse movimento. Percebo que compradores não vão conseguindo ter força. Eu adiciono posição aqui nessa barra 13. Continuo com o meu stop lá em cima. E aí vem essa barra linda, maravilhosa do payroll. Pelos 5 minutos a gente consegue visualizar essa identificação também das forças. Onde aqui, ó, os 5 minutos, a minha média móvel de 200 estava servindo como ponto de resistência. Essas barras compradas, essa barra 3, essa barra 5, não conseguem nem agredir a metade dessa barra vendedora. Então essa vendedora aqui deixou uma zona de pressão, ó. Então é uma correção onde comprador, cadê comprador? Não tem comprador aqui, né? Quem gosta de utilizar a VWAP também, ó, nenhuma barra consegue fechar acima da VWAP. Então só tinha vendedor nesse começo do dia. Eu tenho um cenário bem comprimido, média de 200 e média de 20 próximas, o que pode gerar uma expansão de movimento. Sempre vou ler como essas médias de 20 e média de 200 como um pulmão.
Se eu tô com as médias próximas, isso pode expandir. Se eu tô com as médias expandidas, isso vai tender a comprimir novamente, não a expandir mais. Imagina um pulmão cheio de ar já aqui. Você consegue, quando você enche seu pulmão de ar, você consegue respirar mais e colocar mais ar dentro dele? Então o movimento já vai ficando muito exaustivo, por isso que o preço tende a voltar. Então, a barra do payroll aqui rasgou toda essa região de fundo. Foi uma baita de uma barra gigantesca, né? Uma barra dos 5 minutos aqui, ó, de 1.200 pontos. E aí, esse rompimento dessa mínima, aqui deixando esse formato, ó, de V, ativou o espelhamento desse movimento aqui. E aí sim eu venho com alvos de Fibo para essa região. Esse daqui é o último movimento que eu tenho. Eu até posso medir movimentos maiores mais para trás. Mas eu vou esperar primeiro esse último movimento. Caso ele ultrapasse os alvos que eu tenho, eu vou para alvos maiores. Então, a princípio, começo medindo por esse. A gente percebe que o primeiro alvo fez bastante preço aqui, ó, nessa região. A gente atingiu essa região. Então, sempre reparem o seguinte. Depois de um primeiro movimento, como eu comentei, ó, saindo de um cenário comprimido, esse daqui é um primeiro movimento. Esse primeiro pullback formado, ó, dificilmente vai causar uma volta em V. Em apenas 10% das vezes, eu reverto um primeiro movimento. Então a chance de eu ter só um pullback e ter uma segunda perna é de 90%. Então é muito grande a probabilidade desse retorno ser só um pullback. Por isso que se eu opto por localizar trades contra a tendência nessa região, eu tenho que fazer a saída em médias móveis, eu tenho que fazer a saída em retração de Fibo, eu tenho que fazer saídas em trocas de polaridades anteriores. E aí por conta disso eu posso mapear aqui essa volta, esse retorno pela retração. E olha lá onde que nós seguramos, na retração de 38%. Foi aqui o ponto de parada desse movimento todo aqui. O que causa para mim um movimento muito forte ainda, uma correção aqui de 1/3 praticamente do movimento, sinaliza para mim uma tendência muito forte. E essa barra aqui, ó, dos 5 minutos, fecha dando continuidade no movimento. Aciona um setup de VSS aqui na eliminação da barra 17. É um candle PFR que dá continuidade no movimento. Corrigi aqui de maneira saudável. Eu quase vim aqui, praticamente vim na região aqui, né, de troca de polaridade. Então, tava confiável, tava confortável esse cenário para esticar mais uma perna. E aí sim, ó, essa pernada aqui ainda rendeu bons pontos, né? Para quem fez a venda na barra 17, ainda conseguiu aí surfar quase 900 pontos. É claro que é difícil a gente acertar o fundo, mas o preço chegou a andar tudo isso. Até passou aqui um pouquinho do segundo alvo de Fibo, atingindo a região aqui, ó, dos 112 mil pontos bola, né? E aí nessa região eu já chego de maneira bem exaustiva. Em confluência, nessa região aqui, ó, de mínima do índice futuro, eu estava de olho no Ibovespa. O Ibovespa, eu tinha alvos desse movimento aqui também, ó. Esse último V, a partir do momento em que a gente faz o rompimento e ativa essa volta em V, eu tenho alvos de Fibo aqui também para cumprir. Pego minha projeção, meço aqui o espelhamento, e aí eu tinha um alvo em confluência com a média móvel de 200. Quando o índice estava naquela região de fundo do 112, o Ibov estava testando aqui a média móvel de 200. E aí ele testa a média móvel de 200, bem afastado da média móvel de 20, entra muito fluxo comprador, que foi o que ocasionou essa volta em V aqui pelos 5 minutos. Pelos 2 minutos, eu tive até um gatilho de entrada na contratendência muito bonito aqui, né? Foi o fundo do dia. Esse padrão da barra 71 é uma bottom in tail kamikaze. Então é um setup de entrada contra a tendência. E eu já consegui identificar aqui nessa região que já estava tendo bastante defesa compradora. Olha só o tamanho dessa barra. Mas eu lembro que sempre para pegar um possível ponto de parada, eu vou esperar um duplo teste no fundo. Então tem essa primeira parada aqui que o índice vem fazer, vem tirar quem já está tentando se antecipar nas possíveis compras, testa um nível abaixo e aí já devolve outra barrona grande aqui compradora. Daria para ter comprado aqui, daria para ter comprado aqui também, devido a esse grande fluxo aqui, ó, duas barronas compradoras, essa bottom in tail, região de 112, região da média móvel de 200 lá do Ibovespa, então era uma região já bastante barata para a gente identificar em questão de preços caros e baratos. Região já tinha cumprido o segundo alvo.
Aqui o movimento ele já tinha entregue para mim 2 pernas de movimento, então a partir de 2 movimentos aumentam as possibilidades de reversão, 1 movimento, 2 movimentos. Para buscar trades contra a tendência vai ser sempre melhor a partir de um segundo movimento, por conta das estatísticas. Esse primeiro movimento dificilmente vai provocar uma reversão. Então pelos 5 minutos, qual setup que a gente teve aqui? A gente teve um candle PFR, essa barra 29, mas ela acabou realmente ficando aqui ó, na cara da média. Um setup mais confiável que a gente teve era aqui, deixa eu deletar esse FIBO aqui, era aqui ó, é um cenário de Martin Bull pelos 5 minutos, eu consigo nessa sequência de barras aqui bem fortes, sólidas, engolindo essa perna vendedora praticamente aqui ó, eu ultrapasso a média móvel de 20, volto para testá-la, e o setup de Martin Bull dá ativação aqui, ó, na eliminação dessa barra 35, essa barra vermelha. Stop aqui pela média móvel de 20, alvo inicial, média móvel de 200. O preço simplesmente vai em linha reta. Eu tenho já 2 pernas de movimento, então era de confiança esse Martin Bull. Estatisticamente é um setup aí que paga muito bem de retorno à média móvel de 200. E aí acaba realmente rompendo toda essa máxima do dia. A partir do momento em que eu consigo anular essa pernada da contrária, eu formo esse V aqui também, né? Então eu também ativo alvos inicialmente desse espelhamento. E aí eu posso traçar esses alvos aqui. E olha lá, primeiro alvo atingiu. E aqui foi mais um dia que ele simplesmente ignorou a média móvel de 200, né? Quando entra muito fluxo, o preço simplesmente é mais importante do que qualquer indicador, né? O nosso indicador mais importante vai ser o preço. Se o preço continua em deslocamento, não vai ser média, não vai ser retração que pare, né? Porque a gente tinha aqui no meio também, ó, várias retrações desse último movimento. Simplesmente ignorou, por quê? Porque o preço falou mais alto. Então aqui mesma coisa, a gente atravessa a média móvel de 200 e vai direto cumprir o alvo de 100% desse espelhamento aqui embaixo, né? Alvo de espelhamento 100% cumprido, iniciamos o processo corretivo, pullback, retorno até a média móvel de 20. Olha só aquela barrinha sensacional que eu comento com vocês, que nasce com o pé na média móvel de 20, fecha acima da média de 8, dá continuidade no movimento, aciona aqui um padrão de RBTO, dando sequência. Então, se a pessoa realmente não pegou lá embaixo, no cenário aqui desse fundo na média de 200, no Martin Bull, aqui seria outra oportunidade para pegar e ainda assim rendeu, ó, pô, mais de 700 pontos aqui desse pullback, né? Um baita do movimento. Agora já estamos chegando aí no final do pregão. Depois de todo esse movimento aqui, o pregão aí se aquieta, né? E olha só para onde a gente voltou, né? Lembra que a gente estava mapeando nos outros vídeos de fechamento essa zona aqui, ó, de troca de polaridade? A gente volta para essa região. Então aqui era o que? Uma região de suporte, aqui uma região de resistência. Preço chega aqui nessa região, já está um pouco mais cansado, um pouco mais esticado. É normal ele acabar dando essa respirada aqui nessa região. Pensando em alvos maiores para os próximos dias, talvez as próximas semanas, caso a gente inicie um processo corretivo aqui ó, no Ibov para voltar a testar a média móvel de 20, esses alvos aqui podem ser traçados, né, ó, desse movimento em V. A partir desse rompimento, a gente mede alvos maiores, provavelmente aí para os próximos dias, caso esse movimento de alta continue aqui, ó, alvo em 115 mil pontos, alvo em 116 praticamente aqui como alvo de 100% desse movimento. Então o índice aí recuperou com muita força, um baita de um pregão volátil, bem legal aí as movimentações. Vamos dar uma enxergada aqui, ó, nesse dolinha. Então começando analisando o dólar aqui ó, pelo gráfico de 60 minutos, a gente já estava identificando os fortes movimentos que ele estava tendo, as barras compradoras dominando sobre as barras de venda, então as barras de venda ainda muito pequenas, as barras vendedoras estavam sendo tomadas pelos compradores, então a força continuava de alta. Para o começo do pregão de hoje eu estava mapeando o seguinte cenário aqui, ó, esse triângulo ascendente, então o preço ele vai afunilando nessa região de máxima, deixando fundos ascendentes. O que é? Um cenário também de um Power Breakout, que eu aguardo a chegada da média móvel de 20, para conseguir causar o rompimento dessa região de máxima. Então, média móvel de 20, aqui pelos 60 minutos, equivale à média móvel de 200 dos 5 minutos. E olha como foi a abertura do dia, né? O preço simplesmente abre também com uma zona muito estreita,
Zona estreita, média móvel de 200, que estava sendo o meu ponto de suporte dos últimos dias. Olha só, eu chego próximo da média móvel de 200 dos 5 minutos, ela tem potencial de suporte. Chego próximo da média móvel de 200, ela tem potencial de suporte. Cheguei próximo de novo, tem potencial de suporte. Então, jamais passou pela minha cabeça fazer vendas aqui no começo do dólar, né? Por quê? Porque eu tenho que esperar essa média ser rompida, eu conseguir atravessar ela, fazer pullback e aí dar continuidade. Nesse caso, somente assim eu esperaria por uma venda após pullback de rompimento. Nesse caso, eu seguia fluxo comprador, tanto que eu tenho aqui a barra 1 que deixa venda, que é imediatamente negada por essa barra 2, e aí vendedores não conseguem mais renovar a mínima, dando entrada de fluxo aqui na ponta compradora para o payroll. E aí eu tenho até alvos aqui para traçar de quais movimentos, né? Posso traçar alvos menores e maiores. Inicialmente posso tratar desse último movimento para cima. Posso pegar desse movimento aqui, ó, para cima. Posso pegar desse movimento aqui para cima. Então a gente vai traçando o Fibo para ver qual é os alvos que ele vai respeitando. Então dessa mínima de hoje para a máxima de ontem traçado, olha lá onde a gente chega, alvo de 100% cravado. Então alvo de 100% desse movimento medido. Cenário lindo, né? A gente paga aqui em linha reta pelos 5 minutos. A gente já percebe o que? Pelos 2 minutos ficou mais legal da gente enxergar, né? Esse movimento. A gente tem a primeira top in tail aqui, essa barra 10, a barra 18, desculpa. E depois essa barra 29, na mesma região, formando a mesma máxima. Então, nessa região já estava encontrando bastante vendedor. A gente tinha esse alvo aqui, ó, de 100% traçado também fazendo preço. Então a gente já começa a cansar. Compradores não conseguem mais levar o preço para renovar novas máximas. A falha da nova máxima pode produzir uma nova mínima. Então qual é o cenário de virada do movimento? Quando eu consigo ultrapassar a média móvel de 20 com barras sólidas aqui, alinho o preço, falhei a nova máxima, passei para baixo da média móvel de 20, alinhei a 8 com a 20, olha essa barra 71 aqui, acionando uma top in tail de lock 1. Eu tenho o cenário do Gift, porque eu estou dentro da barra 67 também. Compradores não conseguem mais responder. Então acabou real a força dos compradores aqui. Deixa eu deletar esses alvos de Fibo. E aí começa já a entrar, a crescer o fluxo de venda. Olha como as barras vendedoras começam a ficar escancaradamente maiores do que as barras compradoras. E o preço simplesmente vai caindo em linha reta. Já o dólar foi mais respeitoso com sua média móvel de 200, né? A gente para aqui pelos 2 minutos na média móvel de 200, faz o pullback. Então quem não conseguiu entrar na venda aqui seria uma opção de um Bear 180 em lock 3. Aqui também seria outra opção de lock 3, mas aqui ele ainda deu uma opção para a gente fazer a venda em lock 1. Então aqui também ficou um cenário bem legal. Eu tenho uma venda aqui, ó, nessa barra 91, 92, a 89 e depois essa GBI aqui na barra 94. Essa barra 95 aqui também faz parte aí dos nossos setups, uma barra de saída, de ignição saindo das médias, setup de BTTO. O preço todo aqui é alinhado dentro da nossa metodologia para ser vendido, né? Então o preço ele simplesmente desanda em linha reta. Dá para a gente mapear o cenário aqui, ó, de impulsão, correção, nova impulsão. Esse cenário aqui projetado ou espelhado para baixo, a gente tem alvos. Então medindo alvos de projeção desse movimento, olha lá, ele cumpriu alvo de 200%. Então é como se eu pegasse aqui, ó, uma caixinha desse movimento aqui e medisse ela 2 vezes para baixo, ó, uma vez, 2 vezes para baixo, atingiu o alvo aqui de 200% nessa região de mínima. A dolinha veio em linha reta, né? E depois desse movimento, ó, ele consolidou, não aconteceu mais nada, preço começa a costuração de médias, entrou aqui em modo sextou, dolinha já resolveu cestar aqui, ó, no meio-dia, né? 1h da tarde para frente, ficou dentro desse range estreito, começa a fechar alternadamente em sua média móvel de 20, então eu marco o retângulo nessa região e vou operar a hora que ele sair daqui. Então para segunda-feira, aguardar rompimento desse retângulo, pullback nele, ou rompimento desse retângulo, pullback nele, para fazer esse movimento. E é isso, galera. Valeu demais aí por mais uma audiência. Deixa o like aqui que fortalece bastante o vídeo. Que você tenha aí um ótimo final de semana. Tamo junto.